Então, na aula passada, o que nós fizemos? Nós implementamos o nosso formulário de cadastro e contato. Então, fizemos a parte visual do formulário. Fizemos uma classe de conexão responsável por conectar no banco de dados. E no nosso formulário de contato, nós implementamos algumas coisas, como o altera botões, que é para modificar o estilo da tela, como o usuário vai ver a tela, o limpa campos, que é para limpar todas as informações que tem em todos os campos, e nós testamos quem? A nossa classe conexão, onde dentro da opção inserir, do botão inserir, do botão salvar, nós criamos uma string de conexão, criamos um objeto de conexão, mandamos conectar. Caso não ocorra nenhum erro, nós fizemos o quê? Finalizamos o aplicativo. Paramos por aí na última aula passada. Hoje, nós vamos implementar uma outra classe, que ela vai ser responsável por fazer todas as operações com o banco. Então, tudo que nós formos fazer no banco de dados, nós vamos fazer nessa classe. Ela vai inserir, alterar, localizar, excluir um registro no banco de dados, em especial na tabela de contato. Então, vamos fazer a nossa classe. Então, vamos lá em Solution Explorer. Clique com o botão direito em Agenda. ADD. Class. E salvem a nossa classe com o nome de DAL contato. O DAL, pessoal, o que significa? Data Access Layer. Então, essa classe vai ser uma camada que vai fazer o quê? Vai servir para acessar o banco de dados e realizar as operações que vocês desejam dentro do banco de dados. Agora nós vamos criar a seguinte coisa. Vamos no Using. System.data.sql client. Então vamos adicionar a seguinte classe, SQL client, para que nós consigamos utilizar os objetos voltados para acesso e alteração do banco de dados. Então, dentro da minha classe contato, eu vou criar um objeto do tipo SQL Connect. E vou chamá-lo de obj conexão. Conexão, ou melhor, ao invés de criarmos um objeto conexão do tipo SQL Connect, vamos criar do tipo que nós mesmos implementamos, o nosso conexão. Então eu vou criar um objeto conexão do tipo conexão. E agora eu vou criar o construtor da minha classe DAO contato. No caso, a minha classe DAO contato, o construtor vai receber como parâmetro uma conexão.
E aqui, unicamente, nós vamos fazer o nosso obj, conexão receber, a conexão que foi recebida pelo construtor. E agora, nós vamos implementar o nosso método incluir, onde ele irá receber um objeto do tipo contato como parâmetro. No caso, o contato que o meu método incluir está recebendo é o contato que nós criamos em nosso formulário de cadastro contato. Agora, primeiramente, eu preciso criar um SQL Command. O SQL Command serve para executar um comando no banco de dados. Qual comando? O comando que você definir. Para isso, o command precisa conhecer qual conexão ele irá utilizar para executar esse comando. A nossa conexão ela será informada por meio do objeto conexão, ponto, objeto conexão, ponto e vírgula. A propriedade objeto conexão retorna um SQL connection, que é utilizado para conectar ao banco de dados. Insert em contato. Quais campos? Com nome. Agora nós precisamos saber quais são os campos da tabela de contato. Então, eu vou abrir aqui o nosso SQL Manager para relembrar os campos da tabela de contato. Certinho, contato, com nome, com e-mail, com fone, com rua, com bairro, com cidade, com estado, com CEP. Vales, arroba nome, arroba
e-mail, arroba fone, arroba rua, arroba bairro, pode, arroba cidade, arroba estado, arroba CEP. Todas as informações que possuem arroba são parâmetros. Parâmetros são informações que nós vamos passar para o nosso comando para que ele adicione no lugar do arroba nome, do arroba e-mail, do arroba fone, do arroba rua, do arroba bairro. Então, neste exato momento, nós montamos, na realidade, dois comandos SQL, um para inserir um registro dentro do banco de dados contato, dentro da tabela contato, do banco de dados agenda, e um para que seja retornado o código que foi gerado ao inserir esse contato. Na hora que nós criamos a tabela de contato, nós definimos que o campo com código era campo identidade. Então, este valor do com código será gerado automaticamente pelo banco e o comando, ao ser executado, ele irá devolver para a aplicação o código que foi gerado por meio do comando select identity. Agora que eu defini o meu comando que será executado no banco, eu preciso definir os parâmetros que eu estou utilizando nesse comando. No caso, eu não vou gravar no meu banco de dados como valor o arroba nome, o arroba e-mail, o arroba fone, o arroba rua. Eu vou gravar os dados que estão dentro da variável contato, dentro do objeto contato. Então, primeiro de tudo, eu preciso fazer o quê? cmd.parameters.add_with_value. Eu vou falar para o meu comando quais são os parâmetros que ele possui, já adicionando valor. Então, eu criei um parâmetro chamado arroba nome, onde eu vou substituir esse parâmetro pelo valor que está em contato.nome. Vou fazer a mesma coisa para os outros parâmetros. Então, a minha variável cmd, que é quem vai executar o comando no banco, vou adicionar um outro parâmetro para ela. Vou falar que o arroba e-mail vai ser substituído pelo valor e-mail. O arroba fone vai ser substituído pelo parâmetro telefone. E assim sucessivamente.
contato, ponto, código, recebe, converte, ponto to, int 32. O que eu vou converter para inteiro de 32? O resultado do comando, ponto, execute escalar. Quando eu chamo o método execute escalar, ele irá executar o comando definido em command text, irá me retornar o código que eu obtive por meio do select identity. Porém, antes de executar o comando execute escalar, eu preciso primeiramente me conectar no banco por meio do objeto conexão. Pronto. Com isso, nós já conseguimos inserir um registro no banco. Apenas para comentar novamente o método, ao executar o método incluir, que recebe um objeto do tipo contato, é criado uma variável do tipo sql_command, que tem como objetivo executar um comando no banco de dados. Essa variável irá utilizar a conexão definida no nosso objeto conexão. O comando que ele irá executar é o comando definido na propriedade command text. Adicionamos os parâmetros que ele irá utilizar no nosso command text. Iniciamos uma conexão. Agora que eu tenho uma conexão iniciada, eu posso executar o meu comando no banco. Vamos testar então. Ver se estou gravando. Vamos testar agora o nosso DAO contato. Vamos voltar para o nosso formulário de cadastro. No botão salvar, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vou criar a minha conexão. Além de criar a minha conexão, eu vou criar o meu objeto do tipo DAO contato. Que irá receber como parâmetro a minha conexão. Vou mudar esses itens de lugar. Vou colocá-los antes do if. Por que antes do if? Porque tanto no inserir quanto no alterar, eu vou utilizar uma conexão e vou utilizar um objeto do tipo DAOContato para executar as operações no banco de dados. Agora eu vou chamar o meu método DAO.incluir e vou mandar incluir o contato que eu acabei de criar. Feito isso, eu vou exibir na tela.
Feito isso, eu vou mostrar na tela o código ao qual foi gerado para essa inserção. Vamos fazer um teste agora, ver se funciona o nosso inserir. Vou clicar em Start. Contato, inserir, teste, nome, CEP, estado, e o código gerado foi 8. Vamos ver se ele gravou no banco de dados. Reparem que foi inserido perfeitamente o registro no banco de dados. Agora o nosso formulário já está inserindo um novo registro. Por enquanto, não estamos tratando possíveis erros que podem ocorrer no processo de inserção de um cadastro. Obrigado e até a nossa próxima aula.